Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Filipinho21 aqui do canal Flá Até Morrer e hoje, exatamente hoje, eu estou estreando esse novo quadro aqui, valeu? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, sempre depois dos jogos, poder dividir com vocês a minha análise, a minha visão de cada jogo, entendeu? Por isso, análise de segunda. Não é que seja toda segunda, é que seja uma análise não de primeira qualidade, valeu? Por isso, todo dia, depois de cada jogo, eu vou colocar aqui no canal o análise de segunda, valeu? Vem comigo! Então, rapaziada, a primeira coisa que eu quero fazer nesse primeiro vídeo é o seguinte, é comentar sobre o jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Porquinhas, lá no Allianz Podre. Eu chamo assim, Allianz Podre, valeu? Então é o seguinte, eu vou fazer meus comentários, espero que vocês gostem. Quem não gostar ou quem gostar, comenta aqui pra gente trocar uma ideia, valeu? Então eu vou começar pela parte melhor do jogo, que é sobre o goleiro Hugo, o famoso Neneca, valeu? E todos os outros jogadores que vieram da base e que ontem vestiram a camisa e mostraram muita raça, muita vontade, muita qualidade e fizeram com que nós rubro-negros sentíssemos bastante orgulho dos nossos garotos do ninho, das nossas crias do ninho do urubu. Então, primeiro eu vou falar o seguinte, o garoto durante o jogo agarrou muito, uma segurança absurda que ele passou para o time, fez pelo menos duas defesas muito difíceis, uma bem rasteirinha no canto e uma outra cabeçada a queima-roupa que ele tirou. Para mim é uma das maiores defesas que eu já vi no futebol. Então eu bato palma para esse garoto durante o jogo, o que ele fez no jogo. O que ele fez depois do jogo é um absurdo, é um absurdo. O garoto jovem, acabaram de perder o pai, tem 6 meses que perdeu o pai, que sempre o acompanhava nos jogos, né? Toda a emoção que envolveu esse jogo especificamente, e ele não deixou de citar ninguém no agradecimento dele, como sua primeira partida no profissional e tal. Chorou, se emocionou, é lógico, eu também chorei, me emocionei daqui, imagina o rapaz lá. Então achei muito maneiro que ele citou todo mundo, citou irmã, irmãos, amigos, noiva, mãe, é óbvio, e o próprio pai que perdeu há pouco tempo. Então eu acho isso de uma grandeza gigantesca, porque o que eu até penso e coloquei no Twitter, ele foi de uma humildade muito grande, né? Mas sem perder a classe e sem perder a grandeza do sonho dele, entendeu? Ele foi humilde, mas não perdeu a grandeza do sonho dele, que é ser um jogador de futebol para conquistar várias coisas que merece ser conquistadas e que provavelmente vai conquistar, né? Então esse garoto aí foi tipo um exemplo, deu uma aula ontem para todo mundo, né? A segunda parte que eu quero falar sobre o jogo foi o meio de campo do Flamengo. O meio de campo do Flamengo foi composto pelo Thiago Maia, pelo Gerson e pelo Arrascaeta. 3 jogadores que são considerados titulares, que são experientes, porém nunca haviam jogado juntos, né? Então isso foi o que eles jogaram, os 3 ontem, principalmente o Arrascaeta, o Gerson voltando a jogar bem, o Thiago Maia como sempre, comendo a bola. Foi um absurdo que esses 3 jogou ontem, o que eles jogaram ontem juntos, sem nunca ter jogado juntos, né? Sem entrosamento nenhum, sem nunca terem participado sequer sei lá, de um jogo, pelo menos entrando
Não, nunca tem eles três juntos, né? Então foi muito legal a participação desses três caras jogando no meio ali, para armar a jogada, tá? E agora eu vou um pouco mais para frente, vou pro ataque, eu quero falar do Pedro. O Pedro, eu já estava começando a pegar uma pinima do Pedro no jogo de ontem, porque ele estava dominando bola errada, ele estava tocando errado, mas eu falei, eu não vou criticar, eu vou aguardar, porque ele está lutando, ele está querendo o jogo, ele está se entregando. Então isso é muito legal quando a gente vê um jogador assim, no nosso time de coração, fazendo de tudo para dar certo e tal, ele lutando, brigando pelas bolas. Foi presenteado com um passe lindo do Arrascaeta e meteu aquele gol. Gol difícil, que não é fácil fazer um gol daquele. Meteu-lhe um carrinho, escorou a bola, golaço. Então, dito isso, eu vou dizer mais o seguinte: além de tudo, né, que envolveu a partida de ontem, de entra e não entra, joga e não joga, eu quero destacar muito o perrengue que foi, porque o Flamengo já havia passado um perrengue danado, né, nos últimos 2 jogos pela Libertadores, tá? Os jogadores infectados, tendo que ser excluídos do grupo, mantidos no distanciamento social, e isso afeta muito o psicológico dos jogadores que estão ali, que estão vivenciando aquilo, e o Flamengo, o elenco do Flamengo conseguiu superar tudo isso, né? E mais uma vez deu demonstração de que o nosso time é muito maior do que a gente imagina. O elenco, os caras querem, sabe? Os caras querem, os caras têm vontade, os caras vão brigar, e cuidado aí quem tiver aí pela frente, porque a gente vai passar por cima, entendeu? Esse é o Flamengo que eu conheço, esse é o Flamengo que eu gosto de ver, que é o Flamengo que eu gosto de torcer, que é o Flamengo que eu amo e que eu aprendi a amar e torcer. Esse é o Flamengo. Só mais uma coisa, eu quero agora falar dos pontos negativos, né? Primeiro, do idiota do Felipe Melo. Para mim é idiota, é um mongoloide, eu não sei nem qual adjetivo usar para falar sobre esse cara. Né? O cara que meia hora antes do jogo tá fazendo stories no Instagram chamando os jogadores do Flamengo de fujões, no intervalo falou que foi um absurdo, que eles não esperavam aquilo, que foi uma covardia o Flamengo ter se atrasado. Uma covardia não foi o Flamengo ter se atrasado, uma covardia, Felipe Melo, seu bosta, foi vocês terem assinado um manifesto contra o Sindicato dos Jogadores de São Paulo, que falou que queria, que era melhor que não houvesse o jogo. E vocês fizeram um manifesto interno do clube dizendo que vocês estavam muito tranquilos para esse jogo, que o protocolo de vocês era muito seguro e que vocês iriam seguir o protocolo. Então, se vocês vão seguir o protocolo, se o protocolo de vocês é muito seguro, meu irmão, aguenta o rojão. Aguenta o rojão. Valeu? Aí vem, não, porque a gente ficou com medo. Medo? Ué, que porra é essa? Então, pra mim, você é um merda. Felipe Melo, você é um merda. Valeu? Agora, estendo esses elogios ao Andrés Sanches, ao Sete Câmara, que pra mim é nome de santo de macumba. É o Sérgio Sete Câmara. Parece, né, uma parada que vai descer, mas até respeito a religião alheia e não vou comparar, né, o nome de um filho da puta desse com uma entidade, né, que muita gente respeita e tem fé. Então, o outro também é o Gagliotti, que pra mim tem nome de vinho e devia estar bêbado. Então, já começa por aí. Um falando que o Flamengo tem que ser excluído do campeonato. E vocês vão viver de quê, ô mulas? Vocês vão viver de quê? Né? Vamos lá. Outra.
que o Flamengo assinou o protocolo igual a todos os outros 19, meu amigo. A questão não é essa, a questão é colocar em risco a saúde dos atletas. Então, tá todo mundo errado nisso. O Flamengo não é o único errado, o Flamengo também tá errado, mas não é o único. O Flamengo também tem a sua parcela, né? Mas essa não é a discussão aqui para esse vídeo. Então, para esse vídeo eu tô querendo mesmo exaltar a categoria de base do Flamengo, o trabalho que vem sendo feito, o Neneca, todos os outros jovens, tá? Os jogadores, principalmente o Arrascaeta, que além de ter jogado demais, eu percebi que logo na entrada do túnel, assim, antes do início da partida, ele chamou o Neneca e ficou conversando muito com o moleque, muito, dando moral. Isso aí é coisa de capitão, é coisa de jogador fora de série, que ele estava prevendo que seria um jogo difícil e ele deu tranquilidade para o moleque entrar. Isso deu para ver nitidamente. O Pedro mais uma vez decisivo, né, como sempre. Várias coisas, os perrengues superados, e criticar esses caras, o idiota do Felipe Melo e os idiotas de Andrés, Sete Câmara e Gagliotti, porque para mim esses caras aí perderam o sentido, perderam a razão, perderam tudo quando eles tentam colocar o Flamengo como o único culpado de tudo que está acontecendo. Parece até que o Flamengo que foi na China e trouxe a pandemia para cá. Então eu acho que todo mundo está errado, todo mundo tem uma parcela de culpa, mas não vem querer falar do meu Flamengo não, porque aí eu vou jogar na cara de vocês coisas muito piores que vocês têm feito durante todo esse tempo. Porque o Flamengo pode ter feito o que foi para voltar ao futebol e tal, mas o Flamengo foi um dos únicos clubes que distribuiu máscara pra caramba, que foi nas favelas doar a cesta básica, que doou álcool em gel, que disponibilizou a sua marca para pequenas empresas fazerem máscara para poder ganhar um dinheirinho e se sustentar durante a pandemia. Então o Flamengo fez muito por muita gente. Para todos os vendedores ao redor do Maracanã, o Flamengo doou cartão, doou cesta básica, fez um monte de coisa. Então não vem falar que o Flamengo é o único malvadão da história, porque não é. Tá todo mundo errado, tá todo mundo ferrado, todo mundo tem a sua porcentagem, mas nesse caso especificamente o Flamengo é o que tem a menor porcentagem de culpa, porque vocês são vermes do futebol. Valeu, gente? Então eu queria falar isso com vocês. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha com a galera, se inscreve aqui no canal e pode comentar. Comenta que eu vou sempre responder para vocês. Valeu? Um abraço a todos aí. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau.